criarmos um qualquer bloco dinâmico, devíamos ter em consideração e muito cuidado com aquilo que vamos fazer a seguir, planeando muito bem qual é o nosso objetivo final. Portanto, aquilo que eu pretendo é definir uma porta que sempre que eu a movo para cima de uma parede, ele esconde-me a parede. Sempre que eu a volto a retirar, ele volta a aparecer. Isto não tem nada a ver com blocos dinâmicos, tem apenas a ver com um wipeout, portanto que é um retângulo a qual apliquei um wipeout e que me está a esconder a parede, porque se eu puser aqui eu consigo ver que a trama ainda lá existe, mas que sempre que eu alterar a largura desta porta, o que me vai acontecer vai ser que esta parte da porta, ou seja, a ombreira, é movida para o lado direito, o arco, o raio do arco é aumentado em conformidade e a largura desta porta também é a mesma coisa, portanto também é aumentado na mesma proporção. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar um bloco a partir destes objetos. E isso faço através do comando bmake, portanto, que é um comando já subejamente conhecido. Simplesmente tem uma pequena nuance. Portanto, eu vou chamar a este bloco porta interior. Vou definir como ponto de inserção a dobradiça da porta, que é este ponto aqui. E vou selecionar os objetos que vão fazer parte da porta, que são estes todos que aqui estão. Faço Enter. E agora, aquilo que eu pretendo fazer com esses mesmos objetos, portanto, ou vou mantê-los conforme estão, ou vou convertê-los por bloco, ou vou eliminar. Portanto, neste caso eu vou converter para bloco, e no final tenho de manter esta opção Open in Block Editor ativa, porque é ela que me vai permitir, portanto, fazer a edição do bloco como sendo bloco dinâmico. Ao fazer OK, vão reparar que a parede vai desaparecer e vai aparecer apenas a porta isoladamente. Faço OK, portanto ele vai agora abrir o Block Editor como nós definimos, cá está, a parede já não está lá, portanto eu estou só a editar aquilo que faz parte do meu bloco dinâmico. Quando trabalhamos com blocos dinâmicos, nós temos duas coisas a ter em consideração. Uma são os parâmetros e a segunda são as ações. As ações estão intimamente ligadas com os parâmetros, ou seja, sempre que há uma alteração num parâmetro, procede-se a uma ou várias ações. Neste caso, o meu parâmetro vai ser uma alteração da largura da porta. Portanto, aquilo que nós vamos utilizar vai ser este que aqui está, que é o parâmetro linear, ou seja, uma distância. E aquilo que vai acontecer quando eu alterar esse parâmetro, ou seja, quando eu alterar a largura da porta, vai ser que esta ombreira vai ser movida para o lado direito, o wipeout vai ser alargado para o lado direito também, como se fosse um stretch. Este arco vai ser alterado à sua escala, portanto, em função do ponto de inserção do bloco, e este painel vai aumentar tamanho, ou seja, também vai sofrer um stretch para baixo. Vamos então definir o parâmetro e depois vamos ver como é que lhe associamos as ações. Portanto, eu vou começar por selecionar o parâmetro linear, vou clicar aqui, e o parâmetro linear eu vou defini-lo desde a dobradiça, portanto desde este ponto aqui até este, que me corresponde à largura da porta. Ele pergunta-me o número de grips, eu vou pôr só um, portanto eu podia pôr dois, um do lado esquerdo e outro do lado direito, mas eu habitualmente mudo apenas uma distância e, na pior das hipóteses, movo a porta para deslocar também do lado esquerdo. Faço um Enter e reparem, ele criou-me uma setazinha aqui para o lado direito que futuramente vai ser a seta que me vai identificar o meu bloco, portanto, este parâmetro do bloco dinâmico, portanto, o parâmetro de distância. Portanto, é só este ponto que eu vou deslocar para a esquerda ou para a direita. Agora, quando eu deslocar este ponto para a direita ou para a esquerda, o que é que vai acontecer? Primeira coisa vai ser esta ombreira vai ser movida na mesma direção. Ou seja, eu vou agora aqui às ações, portanto vou aqui só ampliar, e reparem, eu tenho uma ação Move, um Scale, um Stretch, um Rotate, etc. E aquilo que eu pretendo aqui neste caso é mover, ou seja, seleciono Move,
E reparem, ele está-me a pedir para selecionar o parâmetro ao qual eu quero associar aquela ação. O parâmetro é esta distância. Pede-me para indicar um ponto inicial e eu vou indicar o mesmo, que é o ponto que nós vamos mover. E vamos selecionar os objetos que vão fazer parte, vão ser estes todos. E confirmo com o botão direito do rato. E agora ele pede-me para indicar a localização desta ação, portanto que eu vou indicar este ponto que aqui está. Isto não é importante, isto apenas serve para eu depois, quando selecionar aqui, poder alterar os parâmetros, e isso pode ser feito através da barra de propriedades que está aqui. Portanto, eu selecionar esta setazinha, portanto este raio, aparecem-me aqui os parâmetros respeitantes a este bloco dinâmico. Vamos então continuar, mas antes disso vamos testar para ver o que é que aconteceu. Vou fazer Save Block, vou fazer Close Block Editor, vamos pôr a porta em cima da parede, vou selecionar a porta sem nenhum comando ativo e reparem, eu continuo a ter o grip para mover para a esquerda ou para a direita, mas desta vez tenho também uma setazinha deste lado, que se eu a selecionar e mover para a direita, cá está, ele vai-me deslocar a ombreira na mesma proporção. Vamos pô-lo outra vez aqui no sítio. Cá está. Agora, se repararam também, o mesmo não aconteceu com o wipeout. Portanto, eu quero também que esta área seja deslocada para a direita. Vamos ver então como é que isso pode ser feito. Vou fazer duplo clique no meu bloco dinâmico, vou fazer OK e vou fazer a mesma coisa agora para o wipeout. Só que neste caso não quero um move, eu quero aumentar a largura, ou seja, eu quero lhe fazer um stretch. Seleciono o stretch, ele pede-me para selecionar o parâmetro é o mesmo, portanto é o mesmo que utilizamos para o outro. O start point vou indicar o mesmo que usei para o comando move, e agora ele pede-me para definir a área do stretch. E reparem, eu vou selecionar daqui até aqui, como se eu fosse mesmo fazer o stretch do wipeout, portanto da direita para a esquerda, como manda a lei. E agora vou selecionar os objetos, eu vou incluir aqui uma linha que não se consegue ver porque está por trás, mas que é o fecho do arco da porta. Faço Enter e cá está, agora vou colocar o meu indicador desta ação, que se eu a selecionar aqui, ela então aparece-me aqui do lado direito e reparem, aparece-me a indicação da área do stretch e as entidades que fazem parte. Vou gravar, sim, vou fechar e vamos testar. Seleciono, movo daqui para aqui e cá está, ele está-me também a mover, tal como eu pretendia, a parte correspondente à largura da porta. Próximo passo, fazer o scale deste arco na mesma proporção. Vamos outra vez ao duplo clique, OK, e vamos selecionar desta vez a ação Scale. Vamos selecionar o parâmetro, vamos selecionar o objeto, que é este que aqui está, confirmo, e agora onde quero colocar a ação, portanto eu vou colocá-la aqui nesta parte do arco. Reparem que eu não tive que selecionar ponto, porque ele assumiu que o ponto era o ponto de inserção do bloco. Vamos voltar atrás, Save Block, sim, Close Block Editor e vamos testar. Seleciono este ponto e cá está. Ele de facto aumenta também a escala do arco, portanto aumentando o tamanho do arco em função da largura da porta. Falta-me apenas agora aumentar o tamanho do painel da porta em função do arco. Vamos fazer aqui um undo. Vamos fazer um duplo clique na porta para editar o bloco dinâmico. Faço OK. E agora vamos outra vez usar a ação Stretch. Mais uma vez seleciono o parâmetro.
Seleciono o ponto inicial, portanto eu vou indicar este ponto aqui, que é o ponto que vai ser movido, e depois ele pede-me para indicar, portanto, a área de seleção do stretch. Eu vou selecionar daqui até aqui. E quais são os objetos? Portanto, eu neste caso tenho uma polilinha e uma trama, portanto, que vão sofrer com o stretch, e faço Enter, e vou colocar este stretch, algures, por aqui. Isto vai-me dar um problema, como já vão ver, e mais facilmente vamos resolver. Vou fazer Save Block, sim, Close Block Editor, e vamos testar. Vou selecionar aqui, seleciono este ponto, e agora vejam o que é que vai acontecer. O stretch é de facto feito, mas não na direção que nós pretendíamos. O que é que está aqui a acontecer? Está aqui a acontecer que, ao aumentar a largura para aqui, ele usa-me este ponto como ponto de inserção, mas move-me nesta direção. Como é que eu posso mover na direção vertical, que é isso que me interessa? Vamos sair daqui, duplo clique, ok. Vamos selecionar o parâmetro stretch e vamos indicar, reparem aqui do lado direito, ele tem aqui uma opção que é Overrides, em que tem Distance Multiplier e Angle Offset. O Angle Offset está o ângulo 0. O ângulo 0 é o mesmo ângulo que me define a largura da porta. Eu não quero fazer o stretch na direção da largura da porta, eu quero fazer perpendicular a 90 graus para baixo. Que, como os ângulos no DraftCAD são medidos no sentido contrário aos ponteiros de relógio, nós vamos pôr menos 90. Enter. E está redefinido, portanto, a ação do meu parâmetro. Vamos fazer Save Block, sim, e vamos testar. Seleciono, coloco este ponto e reparem que agora sim a porta está a aumentar. Acontece aqui aparentemente um problema, mas depois é resolvido. Mas reparem que a porta aumenta e diminui de largura consoante nós fazemos o stretch de um lado ou para o outro. Falta-nos apenas agora definir se a porta abre para um lado ou se a porta abre para o outro, que será objeto de um novo tutorial.